Muitos dos faróis antigos só funcionavam porque pessoas dedicavam suas vidas por semanas, meses vivendo neles, ou com suas famílias ou com colegas de trabalho. Alguns desses faróis inclusive ficavam em ilhas completamente isoladas, onde os faroleiros ficavam sem contato com mais ninguém. Era um trabalho repetitivo e logo tedioso. O farol de Island Moor, construído em 1889 no arquipélago de Flannan, na Escócia, era um desses. James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. Esses eram os 3 homens que deveriam estar cuidando do farol durante um período mínimo de 2 semanas, em dezembro de 1900. Mas na noite do dia 15, um navio passava por ali e notou algo estranho. A luz do farol não estava funcionando. Esse navio que ia em direção ao porto de Leith deveria ter avisado seu ocorrido ao Conselho de Faróis do Norte do Reino Unido. Mas nada foi avisado. Os dias foram se passando até chegar o momento de enviar mais suprimentos aos faroleiros e levar um homem chamado Joseph Moore para ficar no lugar de um deles. 26 de dezembro. Foi nesse dia que o navio partiu da ilha de Lewis em direção ao farol. Quando o navio chegou, a bandeira do farol não estava hasteada e não tinha ninguém esperando pelo navio. Algo incomum, já que a bandeira era uma forma de boas-vindas. Os tripulantes pensaram que os homens, por qualquer motivo que seja, só não tinham visto o navio chegando. A sirene do navio foi tocada, mas ninguém apareceu. Um sinalizador foi usado, mas ainda assim, nada. É com isso que o Joseph Moore foi enviado em outro barco menor, junto com mais alguns dos tripulantes, para verem o que tinha acontecido com os faroleiros. Quando eles chegaram na ilha, Moore a princípio foi no farol sozinho, enquanto os outros esperavam. Ele tentou abrir o portão principal, trancado. Então ele foi para a porta do armazém, também trancada. Outra porta que também dava acesso ao farol era a da cozinha, que dessa vez estava aberta. Quando ele entrou no farol, ele viu uma cena comum. Todas as coisas estavam em ordem como deveriam, mas o problema é que não tinha nenhum sinal dos faroleiros. Eles simplesmente desapareceram. Moore percebeu que o forno a lenha não foi aceso já faziam dias. Ele foi entrando pelos outros cômodos, viu os relógios parados e nenhum resquício do que podia ter acontecido com os 3 homens. Nisso ele foi chamar os outros que ficaram no barco. Juntos vasculharam mais pelo farol, subiram até o topo da torre onde saía a luz e, de novo, tudo em ordem. Com essas informações, eles voltaram para o navio e avisaram o capitão Harvey do que viram. O capitão mandou o Moore e mais outros 3 homens voltarem para a ilha para manter o farol funcionando, enquanto ele voltava ao continente e avisava o conselho. Não é novidade eu sempre falar que esse tipo de vídeo sobre casos reais que nem esse dão muito trabalho, tanto na pesquisa, roteiro, quanto na edição e principalmente essas cenas 3D que vocês gostam tanto. Muita gente elogia e também vem me pedir dicas de edição, como eu faço isso e aquilo, e é por isso que eu decidi aceitar o patrocínio de uma escola de arte e tecnologia, a EBAC. Nela tem mais de 150 cursos dos mais diversos assuntos, tem sobre design, marketing, programação, moda, tem de tudo, e tem também obviamente os cursos de audiovisual, que é justamente sobre como aprender a editar com as ferramentas que eu uso e você pode aprender a fazer o que eu faço. Tudo que eu aprendi foi um processo lento, demorado, de anos quebrando a cabeça de como fazer algo super simples, enquanto eu pesquisava pela internet por um tutorialzinho, seja de After Effects ou do Premiere. Mas a EBAC, rapaziada, lá tem curso completo sobre After, Premiere, modelagem 3D e muitos outros que vão te levar de alguém que não sabe nada do que tá fazendo nesses programas. Eu mesmo não sei direito até hoje, minha timeline de edição é uma bagunça, para se tornar um profissional em edição e qualquer outra área que você escolher em questão de meses. Os cursos têm professores que já trabalham na indústria que você escolheu, eles vão tirar as dúvidas que você tiver, você vai fazer lição de casa, projetos para já terminar o curso com um portfólio, é tudo online, ou seja, dá para fazer tranquilamente de casa quando você quiser, e tem mais. Alguns cursos têm a garantia de emprego, isso significa que logo depois de você finalizar ele, a EBAC vai te dar todo o auxílio para conseguir arranjar um trampo logo de cara. Os cursos da EBAC são bem completos, muitas vezes tem desconto, e já que eles estão fazendo uma parceria comigo me patrocinando, se vocês usarem o cupom RINTUNI200, vocês vão ter R$200 de desconto. Então dá uma olhada nos cursos deles, clicando no link aqui embaixo na descrição, no comentário fixado. E de novo, muito obrigado pelo patrocínio EBAC, isso me ajuda muito, então clica no link aí, que também ajuda demais. De verdade, é isso. Agora vamos descobrir o que aconteceu com os 3 homens que desapareceram em um farol. O capitão Harvey no mesmo dia enviou um telegrama aos superiores falando do que tinha acontecido. Já o Moore, enquanto ficou na ilha, continuou investigando e 2 dias depois, 28 de dezembro, escreveu uma carta comentando de tudo que descobriu. Outra pessoa que também fez uma investigação mais completa, tanto da ilha quanto fora dela, foi o superintendente do conselho, Robert Muirhead, que chegou na ilha no dia 29. É com base principalmente neles que temos os detalhes da investigação.
A última anotação de atividades feita pelos faroleiros foi na manhã do dia 15 de dezembro, o mesmo dia que o farol não foi visto funcionando pelo navio de antes. A lamparina foi cuidada, os cantis e as fontes de óleo foram abastecidas e as lentes e máquinas limpas, o que comprovou que o trabalho do dia 15 estava concluído. Ou seja, eles sumiram na tarde desse dia. A pergunta que faltava era: como? Um dos protocolos de trabalho em faróis é nunca deixar o farol completamente sozinho à noite. Mas de dia, essa também era uma recomendação. Uma regra dessas quebradas por faroleiros experientes não teria sido em uma situação comum. Uma pista que pode indicar o que aconteceu é a seguinte: o Ducati e o Marshall tinham casacos apropriados à prova d'água que não foram encontrados. Ou seja, eles estavam usando esses casacos quando desapareceram. Já o MacArthur também tinha um casaco, porém foi encontrado no farol. Então, diferente dos outros, ele pode ter saído às pressas por qualquer motivo que seja e esqueceu de colocar o tal casaco. Essa foi a única coisa diferente encontrada dentro do farol. Sabendo que o resto do lugar estava em plena normalidade, o restante da ilha tinha que dar alguma resposta. Primeiro, na ilha existem dois caminhos de embarque, nas regiões leste e oeste. Nos dois tinha alguns itens para facilitar o trabalho do pessoal quando chegava caixas de mantimentos e coisas do tipo. Já que a beira da ilha é muito íngreme, eles precisavam disso para ajudar na hora de subir as coisas. No lado leste, por exemplo, tinha algumas cordas guardadas que estavam no lugar que deveriam. Tudo nessa parte parecia normal. Isso era diferente no lado oeste. Lá ficavam um guindaste e trilhos que passavam um tipo de bonde, além de uma caixa com cordas e alças do guindaste que ficavam numa fenda entre as pedras a 33 metros de altura do mar. Existe até uma foto de um cavalo sendo levado pelo guindaste que mostra o quão íngreme era a beirada dessa ilha e o quão difícil era subir as coisas para lá. O problema é que a tal caixa com as cordas sumiu e algumas dessas cordas foram encontradas espalhadas perto do guindaste. Sobre as cordas, tanto o Moore quanto o superintendente têm opinião que foram levados pela água para fora da caixa. Uma boia salva-vidas que estava amarrada nos trilhos também desapareceu e o superintendente pensou primeiro que foi removido com a intenção de ser usada pelos faroleiros, mas depois ele percebeu que era evidente que a força do mar tinha arrancado a boia salva-vidas da corda. E o mais surpreendente disso tudo era uma rocha de mais de 1 tonelada que foi movida para baixo, num lugar perto de onde fica o caminho do trilho. E o trilho estava quebrado em diversas partes também. Esses são os únicos detalhes estranhos em todo o caso. O superintendente também foi fazer uma visita a um homem chamado Roderick Mackenzie, que tinha o trabalho de toda noite observar com o telescópio da ilha mais próxima se a luz do farol ainda estava funcionando e, caso notasse algo estranho, avisasse o conselho, coisa que ele não fez. As anotações do Mackenzie falando dos dias que a luz foi ou não avistada são: considerando a penúltima vez que o navio levando suprimentos na ilha foi no dia 7 de dezembro, a luz foi vista ligada no dia 7, mas não no dia 8, 9, 10 e nem 11. Foi vista ligada no dia 12 e depois disso somente no dia 26, quando o navio de suprimentos voltou na ilha, perceberam que os faroleiros sumiram e o Moore ficou no farol fazendo ele funcionar. Mas o Mackenzie disse que ele não avisou ninguém, por ser comum não conseguir ver a luz do farol por vários dias consecutivos por causa do clima. Algo que o superintendente Muirhead verificou e confirmou que o tempo realmente atrapalha ver o funcionamento do farol. Assim como não foi possível ver a luz entre os dias 8 até 11, quando os faroleiros ainda não tinham desaparecido. E mesmo que o Mackenzie tivesse tido a percepção que algo ruim tinha acontecido, nada mudaria, porque os 3 homens já teriam sumido. Apesar de nunca terem conseguido alguma prova definitiva do que pode ter acontecido naquele fatídico dia do desaparecimento, existem várias teorias que tentam explicar algo. Uma delas é que um navio desconhecido passou pelo farol na tarde do dia 15 e sequestrou os faroleiros com alguma intenção por trás, seja para roubá-los e precisava sumir com as testemunhas ou qualquer tipo de maldade existente. Só que tem um furo muito básico presente nessa hipótese de sequestro: o fato que os faroleiros com certeza tentariam resistir a qualquer tentativa parecida. Tanto MacArthur quanto Ducati tinha esposa e filhos. Eles não se deixariam ser levados de maneira tão fácil ou voluntária, a ponto de não deixarem rastro algum. Marcas, sangue, algo quebrado ou bagunçado tanto dentro do farol quanto fora dele. Qualquer pista de que algum confronto tenha acontecido serviria como prova. Mas não, nada disso foi encontrado. Continuando nas suspeitas de homicídio, passar tanto tempo preso em uma ilha com mais 2 pessoas, sendo a maioria desse tempo dentro de um farol, é extremamente cansativo, estressante para a mente de quem trabalha
trabalha desse jeito. É com base nisso que existe a teoria dessa rotina ter causado um surto em um dos homens que assassinou os outros dois. E, levando em conta quem foi que deixou o agasalho no farol durante uma tempestade, enquanto os outros estavam com o casaco, o Donald MacArthur seria o culpado disso tudo. Ducati e Marshall estariam fora do farol, talvez vendo os estragos causados pelas ondas naquele dia perto da região oeste, quando MacArthur, que já não parecia muito são, surtou, correu atrás dos colegas sem colocar o casaco, derrubou os dois no mar e se jogou logo depois. Dessa vez não teria resquício algum de confronto, porque os outros dois teriam sido pegos de surpresa na beirada da ilha e derrubados ladeira abaixo. Tudo teria acontecido tão rápido que nenhuma pista foi deixada. O problema dessa suspeita é justamente acusar um homem sem nenhuma prova, uma suposição vaga que depende de um surto para criar um motivo do porquê alguém mataria os colegas de trabalho, já que se quer motivação por dinheiro ou algo mais concreto, a teoria consegue se basear. Levando em conta tudo que foi dito, inclusive os vários indícios que as forças das ondas do mar sumiram com uma caixa cheia de equipamentos e arrebentou uma corda que prendia uma boia na região oeste de embarque, o superintendente Muirhead chegou na conclusão que tanto rocha de mais de 1 tonelada, que foi movida ladeira abaixo, quanto o trilho quebrado em muitas partes também deve ter sido resultado dessas ondas. Tendo isso em mente, o que seria mais provável, senão a possibilidade dos homens terem sido engolidos por uma onda gigante batendo na ilha, que os levou para debaixo do oceano. Outro homem que corrobora com essa hipótese é Walter Aldebert, um faroleiro que trabalhou nesse mesmo farol das Ilhas Flannan durante 4 anos e meio, entre 1953 e 1957, e investigou, inclusive tirando fotos do tamanho das ondas. Apesar do relatório e fotos dele aparentemente nunca terem sido publicados, um artigo dos anos 60 comenta que o Aldebert ia para fora do farol numa tempestade muitas e muitas vezes, se arriscando para conseguir provar com fotos que as ondas chegavam em um lugar alto o suficiente para derrubar os faroleiros. Inclusive, ele mesmo diz que quase foi levado por uma dessas ondas. Outro fator importante saber é que a Anna Ducati, a filha de um dos faroleiros que sumiram, deu uma entrevista a um jornal onde ela relembra que 6 meses antes do desaparecimento, os faroleiros levaram uma multa por alguns equipamentos terem quebrado durante uma tempestade. Equipamentos que estavam justamente na região oeste também. Somando isso ao que o capitão do navio que passava na noite do dia 15 escreveu sobre o clima do dia, mar muito agitado, noite tempestuosa porém limpa, a teoria mais aceita é que o James Ducati e Thomas Marshall foram dar uma olhada nos equipamentos, seja para ver se quebrou de novo ou qualquer outro motivo, e foi nesse momento que uma onda surpresa levou um deles. O homem que viu o colega sendo levado correu pro farol desesperado para pedir ajuda ao Donald MacArthur, que saiu às pressas, se esquecendo de colocar o casaco mesmo num dia de tempestade, e ignorando a recomendação de nunca deixar o farol completamente sozinho. Eles foram tentar salvar o homem que foi levado pro mar, quando outra onda veio batendo com toda a força nas pedras da ilha e terminou de arrastar os 3 juntos, onde eles nunca mais veriam a luz novamente. Como sempre vale a pena mencionar, os pontos contra essa teoria de terem sido levados pelas ondas é que todos os 3 faroleiros experientes realmente teriam sido tão iniciantes de terem sido levados por ondas e porque eles estariam perto da beirada da ilha logo em um dia de tempestade. Fora isso, essa é a teoria com menos presunções e furos de todas. Existem várias mentiras inventadas sobre esse caso que caíram no imaginário popular como verdades. Uma cadeira caída na cozinha, comida preparada que foi deixada para trás, barricadas nas janelas e portas ou até mesmo escritas do dia 15 pelo Marshall em um diário que nunca existiu, são algumas dessas mentiras. Também as tão compartilhadas teorias da conspiração que surgem em casos como esse, sem uma resposta concreta, como a de terem sido abduzidos por aliens ou castigados pela ilha amaldiçoada de Island Moor e besteiras do tipo. O que é definitivo é que o Ducati e MacArthur deixaram para trás suas esposas e filhos. MacArthur tinha 2 filhos, Ducati tinha 4. Uma delas sendo a Anna, que no aniversário de 100 anos relembrou do dia que viu o pai pela última vez. O superintendente ficou preocupado com o futuro das famílias, comentou sobre para o Conselho de Faróis e conseguiu uma pensão para as viúvas. Esse caso foi ficando cada vez mais e mais famoso a cada ano que passava, principalmente por ter virado um tipo de lenda, chegando a ter canções inspiradas no desaparecimento, poemas, músicas,
livros, um jogo lançado em 2004 e até um filme recente de 2018. Muitos desses perpetuando ou criando ainda mais farsa sobre a morte de 3 pessoas, fingindo que é real, para deixar mais interessante a história para quem ouve, lê ou vê. Mas o que aconteceu de verdade com eles com 100% de certeza vai ficar para sempre no mistério. No final do relatório do superintendente, ele comenta do tempo que passou com os faroleiros durante o início da Operação do Farol, e diz ter a lembrança melancólica, na última visita para levar suprimentos, de ter sido a última pessoa a apertar as mãos deles e bid them adieu. Espero que tenham gostado. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho na edição e principalmente na pesquisa e leva um tempo absurdo pra fazer. Então pra continuar, pra ser viável esse estilo de vídeo, me apoiar no Apoia-se é muito importante. Pra quem apoia lá tem várias recompensas, tipo receber vídeo exclusivo, spoilers de próximos vídeos, making off. Os apoiadores também recebem os vídeos dias antes do lançamento pro público aqui no geral. E provavelmente eu vou criar um server no Discord só pros apoiadores também. E eu devo começar a postar dicas de como eu faço minhas edições no After Effects, como eu faço os 3D e coisas assim por lá no Apoia-se. Esse apoio é realmente muito importante para eu não ter que sacrificar a qualidade de pesquisa e edição para postar cada vez mais vídeos em um mês e ficar cada vez mais viável, ou ter que parar de vez o YouTube, sei lá. É isso, até a próxima. Tchau.